Números, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 20. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obode. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abraim, no deserto, que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao rio Bero de Zered, e dali partiram e alojaram-se desta banda de Anon, que está no deserto, e sai dos termos dos amoreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amoreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufá e contra os ribeiros de Anon e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de A e se encosta aos termos de Moabe, e dali partiram para Beé. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sob poço, e vos cantai dele. Tu, poço que cavaram, os príncipes que escavaram, os nobres do povo e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamonte, e de Bamonte partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as palavras do livro de Números, do capítulo 21, versículo 10 a 20, que o Senhor, Ele nos fala sobre jornadas dos israelitas. O que significa jornada dos israelitas? Veja, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nessa passagem do livro de Números, que nos fala sobre jornada dos israelitas, é que naquele tempo, daquela geração, quando o Senhor já tinha feito as determinações, já tinha passado para o seu escolhido Moisés, para que ele repassasse, para aquele povo e toda a nação que estava com ele. Então, o que aconteceria? Acontecia sempre isto aí. O povo sempre andava se murmurando, na caminhada. Após tudo isso começou a acontecer, depois que o Senhor tirou
né, Deus fez as determinações e passou para Moisés para que ele fosse o líder, para que ele fosse o homem escolhido para retirar aquele povo todo do Egito, da escravidão, e levar para onde o Senhor determinou, após a passagem do Mar Vermelho. O povo, né, naquela época, toda essa missão que o Senhor fez, né, e passou para o seu escolhido Moisés, com tudo aquilo que o povo viu, o poder do Senhor Altíssimo, do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e do mar, né, na abertura do Mar Vermelho. Para você, meus irmãos e minhas irmãs, veja só esse início, só nessa visão, do poder do Altíssimo Todo-Poderoso, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sobre esta abertura, né? Quem pode, qual é o ser humano na face da terra, homem e mulher, tem este poder de abrir o mar, né? De abrir, separar o mar de um lado e do outro, e no meio se tornar terra. Terra viva, terra seca. Nenhum ser humano na face da terra tem este poder, porque nós somos criação do Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso, só ele tem este poder. Olha só, meus irmãos, só em imaginar, né, esta visão do Deus Pai Todo-Poderoso diante de todos aqueles, diante de todos hoje, o que nós estamos vendo também, os acontecimentos, para que dúvida diante do Senhor? Para que murmurações perante o Senhor? Então, meus irmãos, depois de tudo isso que aconteceu, a passagem do Mar Vermelho e tudo, o povo começou, sempre na caminhada do deserto, murmurando, falando contra Deus, falando contra o Moisés. Então, o que acontecia? O povo queria que passasse de lá do deserto e chegasse lá do outro lado e encontrasse as mansões, encontrasse tudo pronto para que ele chegasse e começasse a viver. Oh, meus irmãos, só em um Senhor, tirar todo aquele povo do Egito que se tornava escravos, daquele povo lá. O povo de Israel se tornava escravo, vivia na escravidão, né? Então, o povo sabendo diante de Deus que quando aconteceu toda aquela missão que o Senhor fez na passagem, e colocou todos do outro lado na passagem do Mar Vermelho, o Senhor estaria com todos ali. Tinha o seu líder, porque para tudo isso tem que ter o líder que o Senhor repassava, né? Repassava as missões, as suas determinações, para que esse líder repassasse para todo o povo, toda a nação. Mas o povo não estava satisfeito. O povo não se sentia satisfeito porque estaria num deserto, porque estaria num local onde não tinha água a qualquer momento, não tinha comida para comer a qualquer momento, não tinha comida para satisfazer os prazeres deles daquele jeito como queria. Por que isso, meus irmãos? Olha, o alimento estava vindo direto do Senhor, o Senhor estava alimentando a todos. Mas o povo queria vida. Vida sobre aquela situação. Queria viver sem ter, viver diante daquela situação em termos de condições próprias. Como em termos de condições próprias? Queria viver do jeito que eles queriam. Mas só que eles tinham que entender quem estava sob o domínio de todos ali era o poder do Altíssimo. Para que melhor do que isso, meus irmãos? Quando se tem o Altíssimo ao nosso lado, nós somos o guerreiro vitorioso. Nós somos guerreiro vitorioso. Para que aquele povo ficava murmurando? Para que aquele povo ficava
trazendo palavras que não fossem, né, de agrado ao Senhor perante suas determinações. Por quê? Então, o que aconteceu? O povo era castigado, o povo era castigado. Por quê? Nós hoje, ser humano, quando nós nascemos, que nós desobedecemos aos nossos pais, nós recebemos o que dos nossos pais? Castigo. Porque quando desobedece, tem que ser castigado para entender o seguinte, que o que está fazendo não está correto. O que está fazendo está sendo lhe dando um conselho, né, para a sua própria sobrevivência do caminho certo, mas você está se desobedecendo. Assim também é o Senhor conosco. Se você está desobedecendo, então tem que ser castigado, infelizmente. Olha, meus irmãos, então, naquela geração daquela passagem, era isso que aconteceria. O que significa da passagem dos israelitas, né? Da passagem dos israelitas, era isso. Porque o Senhor, a jornada dos israelitas, na passagem, a jornada dos israelitas, o Senhor já tinha determinado a terra prometida. Mas como o povo ficava naquelas murmurações de alimento, de água, de tudo, e tendo tudo, de alimento, de água e tudo, então o Senhor deixou o pessoal durante quase 40 anos no deserto, andando, para o pessoal entender que Deus é único. Deus é o Pai Todo-Poderoso, é o Criador. Ele é o único. Hoje, nesta geração que nós estamos vivendo, acontece do mesmo procedimento. Muitos ainda estão vivendo diante das atuações do mundo, diante das atuações em que vive e deixando de lado as determinações do Altíssimo. Então, para que isso nos conceda, para que isso nos fortaleça nesta geração de hoje, precisamos conhecer. Precisamos conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o dono do Universo, o dono do céu, o dono do mar, o dono da terra, o dono do vento, o dono de nossas vidas, o dono de toda a criação na face da terra, principalmente homem e mulher, o ser humano, homem e mulher. Por quê? Nós hoje nessa geração, que Deus não fala com os homens, mas Deus é único e todo-poderoso. O que é que nos fala conosco? Que nós buscamos e que fala conosco, nos dá a condição, nos dá a proteção. Quem? Aquele que o nosso Senhor deixou quando ele subiu. Quem? O Espírito Santo, meus irmãos. Minhas irmãs e meus irmãos, o Espírito Santo. Olha só que maravilha. Nós todos temos um protetor. Nós todos temos um protetor. Ele anda coladinho com a gente. Quando não vive dentro direto, porque aquele não deu espaço para abrir o seu coração e deixar que ele fizesse morada. Porque nós já somos, desde quando nós nascemos, já somos templo do seu Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Então, ele quando não acha mais aquelas moradas, a porta está fechada, ele fica ali coladinho de junto. E batendo, deixa eu entrar, deixa eu participar da sua vida, deixa eu viver contigo. Olha, meus irmãos, é tudo que o Senhor quer para que nós tenhamos a nossa vida diante dessa temporada, diante dessa geração, diante do mundo que nós estamos vivendo, tem a nossa vida no caminho da verdade, da realidade, no caminho verdadeiro. Porque quando nós retornamos até ao nosso Senhor, voltamos, nós temos que estar, antes de ir, preparado. Já temos que estar preparado, temos que estar com nossa preparação. Porque depois que apaga, acabou, meus irmãos,
Agora está diante só do Senhor. Então, fazei enquanto há tempo. Fazei enquanto está achando. Fazei enquanto o livro está aí, que é as Escrituras Sagradas. O livro da vida, a Bíblia. Procura ler e procura entender. Para conhecer o nosso Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Procura enquanto pode, porque está aí as Escrituras Sagradas. Nessa passagem de Números, do capítulo 21, versículo 10 a 20, é o que Deus nos fala sobre a jornada dos israelitas. Olha só, nessa passagem, verifica e dê continuidade às Escrituras Sagradas para conhecer o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos.